Fala galera, agora nós vamos falar da ação contra a mudança global do clima. Vocês sabem que isso já é de conhecimento comum, né? Cada vez mais há uma preocupação com o aumento dos oceanos, com superaquecimento, que isso pode gerar cada vez mais queimadas, a gente pode cada vez entrar num ciclo de instabilidade climática e cada vez gerar mais problemas, né, para todos. E prejuízos de todas as ordens, perda no produto interno bruto, perda no PIB, que é o imposto interno bruto, né? Enfim, tá. Então a ODS 13 propõe mitigar as emissões de gases de efeito estufa, né, chamados de efeito estufa, e adaptar pessoas, cidades e setores produtivos aos eventos extremos, secas, enchentes, ondas de calor, né? Isso também inclusive mata pessoas em muitos lugares. Integrando o clima ao planejamento econômico, social e territorial, tá? No Brasil nós tivemos a base legal do PNMC, que significa Política Nacional sobre a Mudança do Clima, tá? Uma lei 2007 de 2009 e os compromissos internacionais da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, tá? Por meio da NDC, que é uma contribuição nacionalmente determinada. Então, está bem claro que, né, que o objetivo é evitar situações extremas, inundações, calor, aumento do nível do mar. Então, vamos para alguns diagnósticos chaves. Tendência de emissões, tá? O Brasil figura entre os maiores emissores globais, com o uso do solo e da agropecuária, respondendo por grande parcela das emissões, energia, resíduos, processos industriais, em consequência disso tudo. Desmatamento. A variação do desmatamento na Amazônia e no Cerrado é o principal termômetro climático nacional. Controlar o desmate é a alavanca mais rápida e barata para mitigação. Eventos extremos. Enchentes e deslizamento. Nós temos muitos acontecimentos no sul e sudeste, estiagens secas severas no semiárido e Amazônia, e ondas de calor se tornam cada vez mais frequentes e intensas, ampliando perdas humanas e econômicas. Economia/energia, né? A matriz energética brasileira tem alta participação de renováveis, hidrelétrica, eólica, solar e biomassa, o que reduz a intensidade do carbono quando comparada a combustíveis fósseis. Já a matriz energética total ainda depende de derivados do petróleo no transporte. Capacidade de resposta. O país dispõe do CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, SENAD, Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, SINPDEC, que seria o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, e cobertura de alertas por SMS, Defesa Civil e Anatel, né, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, que vem crescendo esse sistema, mas é desigual. Talvez você não, mas muitas das regiões metropolitanas de risco, talvez o Sudeste tenha capitaneado essa primeira parte. As pessoas acabam recebendo o SMS para não evitar sair de casa em dias de muita chuva e tempestade, tá? Não sei como é que funciona em outras regiões do país, mas existe essa interlocução aí para que municípios, né, não tenham grandes perdas patrimoniais e principalmente humanas. Governança e finanças. O Fundo do Clima, Fundo Nacional sobre a Mudança do Clima, foi reativado na gestão do BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e o Banco Central do Brasil. Incluiu riscos climáticos na regulação prudencial. Discute também o mercado regulado de carbono, né? Nós tivemos experiências no protocolo de Kyoto, tiveram países que aderiram, outros não, que os países com muitas emissões de carbono deveriam comprar crédito dos países, não dos países, mas de todas as empresas que produzissem medidas para baixar a emissão de carbono, né? Esse mercado existe, né? E essa discussão precisa ganhar maior relevo do mundo inteiro, né? Principalmente dos principais emissores de carbono, talvez Estados Unidos e China. Mas vamos lá, quem ganha e quem perde, consequências sociais de toda essa questão climática, né? Quem ganha? Populações urbanas e rurais com redução de desastres e de doenças agravadas por calor e poluição,
tá? Nós também temos doenças causadas pelas inundações, né? Epidemias podem se gerar a partir desses eventos. Comunidades tradicionais indígenas a valorizar florestas em pé e cadeias de sociobiodiversidade. Setores que inovam, energia renovável, reflorestamento, construção eficiente, mobilidade elétrica, com novos empregos verdes. Ou seja, pode haver uma qualificação da própria mão de obra para que esse tipo de medidas sejam implementadas nos serviços. E quem perde? No curto prazo, atividades baseadas em desmatamento legal e queimadas, modelos intensivos em fósseis, transportes, processos térmicos sem um plano de transição. Então, vou dar um exemplo. Quando a gente está com baixa produção hidrelétrica, né, a gente acaba recorrendo ao uso de carvão, né, para os processos, os chamados processos térmicos, ou seja, é o uso de carvão para as usinas termoelétricas, né? Então isso encarece demais a conta, também tem isso, né? Então precisamos fazer um processo de transição de energia. Existem municípios também vulneráveis sem adaptação, com maior custo social, ou seja, desalojados, perdas patrimoniais, interrupção de serviços, tá? Temos alguns atores chaves que vocês podem abordar na sua redação para ficar um termo técnico. Por exemplo, Ministério do Meio Ambiente, Mudança do Clima, tá? Inclusive o Fundo Clima, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que ele faz inventários de geração de gases de efeito estufa, né? Ele pode prever cenários, pode propor pesquisa e desenvolvimento na área climática. Ministério de Minas e Energia e EPE, que é uma empresa de pesquisa energética, né? Planejamento dos recursos energéticos renováveis. Ministério da Agricultura e Pecuária, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, tá? Agricultura de baixo carbono, né? Sabemos que a questão do desmatamento, né, aquilo ali vira soja, a soja eventualmente vira ração para bovinos, né? Então essa é uma situação que gera muito impacto, a gente falou disso no começo. Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional, Senad e Simpdec, Gestão de Riscos e Defesa Civil. Então são órgãos importantes que podem ter situações que elas migram, né, de uma região para outra, né, alguma consequência. Então essa articulação a nível de governança é importante. IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, são órgãos que podem dar dados sobre isso. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Por quê? Porque você faz o monitoramento por satélite das áreas que estão desmatando. Então você consegue fazer uma progressão, ter uma análise de progressão de cenários com relação a isso. Instituto Nacional de Meteorologia, tá? É o principal órgão que vai prever situações principalmente de secas, de estiagem, né, de chuvas, tempestades. E a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, né? Então eles podem também analisar a vazão dos rios, e tudo isso pode afetar também a população, tá? Os estados e municípios, eles também têm um dever, né? Realizar o plano de clima, código de obras resiliente, que consiga prever drenagem, habitação segura e defesa civil. O sistema de drenagem é interessante, porque se você começar a cobrir toda a área urbana com cimento, a terra ela deixa de ter um aspecto principal, que é absorver aquela quantidade de água. Se você coloca todo o cimento, aquilo ali acaba sendo canalizado para águas pluviais. Então isso gera um assoberbamento. Imagina um lugar muito grande que chove. Então todo mundo que coloca concreto acaba drenando para o mesmo ponto. Então a chance de gerar consequências é muito alta. Então novas tecnologias precisam ser geradas, né, com relação aos pisos drenantes, tá? Que mais? Comissão Nacional para os ODS, articulação e monitoramento da Agenda 2030, né? Então, para acompanhar tudo isso.
Então, políticas e instrumentos. Política Nacional sobre Mudança do Clima, PNA, que é o Plano Nacional de Adaptação, Integração, Clima, Setores, Riscos e Vulnerabilidade. Planos setoriais de baixo carbono, RenovaBio, que é uma política nacional de biocombustíveis, com metas de descarbonização, Fundo Clima, Crédito Verde, regulação financeira, normas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil para riscos climáticos e transparência, ou seja, empresas eventualmente não tenham créditos, que é aquelas empresas que aumentam todos os riscos e não são transparentes com relação aos riscos que produzem, tá? Prevenção de desastres, CEMADEM, SENAD, Defesa Civil, né? Então são algumas palavrinhas-chave que a gente já falou, que os usos das sirenes eu não falei, mas os SMS já. E planos de contingência, ou seja, o que a pessoa precisa fazer quando determinada sirene toca. Ela tem que ir para uma escola, dá tempo, quantos minutos ela tem, quantas horas. Isso também é importante. São medidas emergenciais, não são as ideais, porém elas também têm a sua relevância. Frentes prioritárias, né? Que seriam as propostas de intervenção, né, do agente com relação a uma ação, um meio e um efeito que pretende causar, tá? Então, por exemplo, Ministério do Meio Ambiente, INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Ministério Público Federal nos seus estados, fiscalização inteligente, dados em tempo real, embargo econômico e responsabilização de cadeias, entendeu? Compras públicas, desmate zero, são algumas medidas. Meio, integração de bases, né? Integração de bases de dados. Então, drones, satélites e cooperação policial fiscal. Efeito maior na queda da geração de efeitos de gás estufa e proteção de povos e tradições. Adaptação urbana estruturante seriam também uma proposta de intervenção. Quais seriam os agentes responsávees? Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, Ministério do Meio Ambiente, e junto com os municípios. Que ação seria essa, né? Você está falando de adaptação urbana estruturante, planos de drenagem, parques lineares, contenção de costos, habitação segura fora de áreas de risco, tá? Meio, poderia ser um projeto, um PAC verde relacionado a isso, Fundo de Prevenção a Desastres e Assistência Técnica Pública. Quando eu falo PAC verde, o governo federal geralmente ele abre um crédito para uma determinada área e todos os municípios ou estados eles podem fazer convênios com o governo. Então eles mandam um projeto, precisam dizer quanto que vão gastar, quais são as contrapartidas que tem que fazer. Às vezes pode ter contrapartida financeira, por exemplo, 50%, vamos fazer? Vamos. Então, esses convênios são meio que praticamente em todo o Brasil, tá? Outra coisa, transição, e voltando lá, quais seriam os efeitos? Redução de mortes, deslocados e perdas econômicas. Outra proposta, transição do transporte. Então nós poderíamos fazer. Quais seriam esses agentes? Ministério de Minas e Energia, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, além dos estados e municípios. Ação, eletrificação de frotas urbanas, por que não? Biocombustíveis avançados, priorização de BRT, VLT, metrô e ciclomobilidade, tá? Como faria isso? Leilões, financiamento com taxa verde, compras públicas e metas de eficiência. Qual seria o efeito esperado? Menos emissões e melhor qualidade do ar nas cidades. Outra proposta de intervenção, agro de baixo carbono com inclusão. Quais seriam possíveis propostas? Ministério da Agricultura e Pecuária, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Embrapa, que ainda não falamos desse curso, provavelmente, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, além dos bancos públicos, poderiam estar implementando essa questão da agro de baixo carbono com inclusão, tá? E qual seria a ação? Pagamento por serviços ambientais e assistência técnica, tá? Então você teria o meio, crédito rural escalonado por desempenho climático, seguro agrícola climático. Então o efeito, aumento da produtividade com menos pressão por desmate. Então, voltando a essa ideia do agro de baixo carbono, vocês poderiam pensar em uma recuperação de pastagens, entendeu? Então, baseada
um crédito rural, né? E quanto aumentasse a produtividade por menor área. Então isso poderia gerar um incentivo para o agricultor, né? Para a indústria agrícola, né? Outra medida, mercado regulado de carbono com maior transparência. Quais seriam os agentes? Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Economia e Planejamento e Banco Central do Brasil. Então, no e-book você vai encontrar algumas propostas de intervenção além dessas que eu falei, essa 1 e 2. Terá outras opções lá, como agro de baixo carbono, com inclusão, e teremos também mercado regulado de carbono com maior transparência. Tá? Vamos tratar agora de possíveis temas por Enem, temas abertos. Tá bom? Então vamos lá. Ações locais e comunitárias contra a mudança climática. Você pode propor, fazer uma redação propondo o que na sua cidade, na comunidade, pode ser feito para contribuir com a mudança climática. Ou seja, ações micro que vão para o macro, né? Clima e políticas públicas, integração de estratégias sustentáveis. Então, tente pensar alguma política pública que tem integração e para uma estratégia sustentável. Outra questão, educação ambiental como ferramenta de combate à mudança climática. Então, você pode falar sobre o papel da escola, o papel das ONGs. Vocês podem falar de várias medidas que podem resultar que são passadas, né, por pessoas que têm mais conhecimento, para que se possa fazer diferença. Por exemplo, o lixo que é jogado, enfim, atrapalha a circulação de... Então, vamos mais uma aqui. Capacitação de comunidades vulneráveis para enfrentar a crise climática. Então, como preparar a população para que elas sofram menos com esses impactos, tá bom? Então, espero ter colocado alguns temas legais para vocês refletirem e tentem fazer pelo menos uma ou duas redações a respeito desse tema. Esse é um tema que cai com uma certa frequência dentro do Enem. Então, portanto, foquem nas questões do meio ambiente. Eles se relacionam com várias outras ODS, tá? E várias outras ODS se relacionam também com a questão das mudanças climáticas, porque eles geram vários efeitos, tudo bem? Então, vamos para o próximo. Então vamos para a próxima ODS.